Hello, English lovers! E na aula de hoje, a gente vai falar sobre a negativa e interrogativa, né? Interrogativa também se der tempo, tá bom? Senão a gente só vai falar da negativa. Bom, todo mundo sabe que pra gente colocar uma frase na negativa, a gente precisa do not. Na verdade, você vai precisar do not também, mas só o not, ele não vai negar uma frase, tá bom? Para você negar uma frase, você precisa de mais do que o not. Quais são as palavras que você precisa além do not para negar? Então a gente vai ter que juntar o not com. Vamos colocar aqui, ó, not mais. Ou vai ter que ter a palavra am, ou vai ter que ter a palavra is, ou vai ter que ter a palavra are, ou was, ou were, ou do, ou does, ou did. Opa, aqui. Ou did, ou have, ou has. Os modais, né? Eu vou colocar todos eles aqui, tá bom? Que é ou can, ou could, ou must, ou should, ou will, ou would, ou may, ou might. Tá bom? Então, resumindo a ópera, o que a gente vai ter que perceber? Olha só, sempre que tiver uma frase na negativa, que for uma frase que tenha verbo e tudo mais, a gente vai precisar de uma dessas palavras que estão aqui, dessas que eu coloquei aqui com vocês, mais o not. É por isso que fica tão difícil para a pessoa saber como que ela faz para colocar a frase negativa, porque olha a quantidade de opções que a gente tem. Então a gente vai entender como que funciona melhor isso para você ter mais autonomia e conseguir colocar suas frases na negativa. E eu falei para vocês que eu ia fazer isso através de algumas frases, né? Eu vou colocar uma primeira frase aqui, ó. My favorite color is red. Para eu dizer que a minha cor favorita não é vermelho, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que juntar o is com o not, mas espera, tá bom? Is not red. Então, para todo mundo que a cor favorita não é vermelha, eu teria que juntar. Só que o que a gente vai fazer quando a gente juntar as palavras? Quando a gente juntar o not nessa palavra que tá aqui? Eu vou ter que tirar o O daqui e eu vou transferir esse O para como se fosse um apóstrofo. Certo? Então, para eu dizer não é em inglês, para esse não é, né? Nesse caso aqui, vai ficar isn't, certo? Como que eu sei disso? Porque eu sei que eu falava minha cor favorita é. Quando eu falava minha cor favorita ia ficar my favorite color is. Se eu falar minha cor favorita não é, vai ter que ficar my favorite color isn't red. Todo mundo entendeu? Então, aqui fica fácil da gente perceber qual é o auxiliar. Chama auxiliar, tá bom? Todas essas palavras aqui, ó, que eu coloquei aqui, am, is, are, was, were, do, did, isso aqui chama auxiliar, tá? Então, uma vez que tem o auxiliar na afirmativa, igual aconteceu aqui, é fácil de eu descobrir qual auxiliar que eu vou colocar na negativa quando eu for negar. My favorite foods are sushi and hamburger. É verdade. Tem alguém aqui no chat que a comida favorita não é sushi e hambúrguer? Se tiver, coloca um não aí pra mim no chat. Vai. Como que vocês acham que ficaria essa frase se eu falasse assim, ó? Minhas comidas favoritas não são sushi e hambúrguer. Como é que vai ficar esse não são? Ó, eu dei uma super dica aqui, ó. Lembra que eu vou ter que grudar o not nessa palavra que tá aí. E aí eu vou ter que trocar o O pelo apóstrofo. Então, se minhas comidas favoritas não são essas, eu vou ter que dizer my favorite foods aren't, assim, ó, sushi and hamburger. Aqui o que eu vou fazer? Uma vez que essa frase aqui tá negativa, o melhor aqui, ó, eu não vou colocar o and, eu vou colocar o or, tá bom? Sempre que eu estiver juntando duas coisas, isso aqui nem era da matéria, tá bom? Mas só pra vocês saberem. Então, toda vez que eu estiver juntando duas coisas na negativa, eu junto elas com or e não com and. Fechou? I am barefoot almost all the time. Essa aqui eu acho que ninguém sabia sobre mim. Alguém sabe o que significa barefoot? Se alguém souber o que significa barefoot, coloca aí no chat. Descalço, exatamente. Hoje eu não estou, tá bom? Hoje, nesse minuto, eu não estou. Mas o que significa essa frase é: eu fico descalça, eu estou descalça
quase o tempo todo. E olha só, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho am, não tenho am aqui para falar que eu estou. Porque esse I am barefoot significa eu estou descalça. Essa é a ideia, tá? Então eu estou descalça quase o tempo todo. Agora, esse aqui tem uma particularidade, gente. Esse am, eu não vou poder juntar o not nele. Não posso. Por quê? Porque não pode, tá bom? Não tem uma explicação porque não pode aqui. É porque também acho que não daria nem pra gente escrever, né? Ia juntar o M mais o N, não dá nem pra gente falar isso. Então, quando isso acontecer com am, você não vai juntar o not. Você vai deixar o not separado. Então, se eu não estou descalça ou se eu não estou descalço a maioria do tempo, quase o tempo todo, como que eu falo isso? Eu vou dizer I'm not barefoot almost all the time. Ok? Isso significa eu não estou. Lembra que I'm not significa eu não sou ou eu não estou. E a gente só sabe, né, se é eu não sou ou eu não estou, dependendo aqui das frases que a gente tá. Ó, eu não vou falar minha cor favorita está vermelho. Ninguém fala isso, né? Minha cor favorita é vermelho. Então, de acordo com o texto aqui, de acordo com as frases, a gente já sabe se esse is vai significar é ou está. A mesma coisa o are. A gente, de acordo com a frase, a gente já sabe se esse are vai significar é ou está, né? I have 2 dogs and 1 cat. Também é verdadeira essa frase. Significa eu tenho 2 cachorros e 1 gato. Exatamente isso. E é verdade. Olha só o que acontece aqui. Eu tenho essa palavra have. Só que ele não é um auxiliar aqui. Ele é um próprio verbo. Como se eu falasse eu como, eu passeio, eu estudo, eu canto, eu qualquer coisa. Então esse have, ele não é um auxiliar, ele é um verbo. Então quando isso acontecer, eu não tenho um auxiliar aqui. Aí eu vou ter que colocar um auxiliar aqui a mais. Que auxiliar que vai ser? Esses são os únicos momentos que você vai ter que adicionar alguma coisa que não estava na frase, tá bom? Então, quando isso acontecer, quando não tiver um auxiliar já, a gente vai ter que adicionar o don't, que é o do mais o not, tá bom? Então, se eu falar eu não tenho 2 cachorros e 1 gato, eu vou ter que dizer I don't have 2 dogs and a cat. And 1 cat. Entenderam? Cat. Essa aqui, por que aconteceu isso? De novo, porque eu não tenho nenhum auxiliar. Ó, ele é o próprio verbo. Quando tiver só o verbo, a negativa dele vai ter que ficar com o dom na frente, tá bom? E a pronúncia, gente, vai ficar dom, dom. Tenta aí. Dom. Aí, muito bem. I lived in California in 2000 ou 2003. O que significa isso? Alguém sabe? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui, não aconteceu, ó. Está vendo que eu não tenho um auxiliar? Eu não posso falar relevant, sei lá eu, alguma coisa assim. Então aqui eu não vou ter auxiliar de novo. Então uma vez que aqui eu não vou ter auxiliar de novo e esse verbo aqui está no passado, para a gente falar não no passado, quando a gente não tem auxiliar, a gente vai colocar didn't. Certo? E aí, como esse didn't já está indicando que é passado, o verbo vai voltar para o presente. Então, ao invés de eu falar didn't lived, vamos falar assim, eu vou ter que falar I didn't live, certo? Então, esses daqui, desculpa. Esses daqui são os mais complexos que tem, se a gente for parar para analisar. Esse aqui, ó, e esse aqui. Porque quando não tem auxiliar, eu tenho que saber qual que é o auxiliar que eu vou usar. Mas só tem 2 também. Ou você vai usar o don't, né? Ou doesn't para recheat, que a gente não vai falar isso agora, ou o didn't. Tá bom? Didn't no passado, don't no presente, tá bom? I was in London when the Queen died. O que significa essa frase? Quem souber me fala. Gente, eu estava em Londres quando a rainha morreu. E é verdade, gente, eu estava em Londres quando a rainha morreu, a rainha Elizabeth. Lembra que a rainha Elizabeth morreu há pouco tempo, né? Então, olha só, quando eu tenho aqui, ó, I was in London, ó, eu vou ter o auxiliar de novo. Então, o que eu vou fazer? Então, se eu falar eu não estava em Londres quando a rainha morreu, como é que vai ficar? Wasn't.
Assim, ó. Então, mesma coisa, eu vou como se tivesse escrevendo o not, mas eu tô juntando o not aqui, ó. Tá vendo? Então vai ficar I wasn't. Então vocês estão vendo, de novo, que esses dois aqui, o 4 e o 5, sempre são os mais difíceis, porque eles não têm o auxiliar. Mas também é só a gente perceber que quando não tem o auxiliar, no presente você vai colocar don't para negar. No passado você vai colocar didn't para negar. Também não é bicho de sete cabeças, né?